Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista, um assunto muito bacana, super interessante, que vai impactar diretamente na sua rotina, no seu dia a dia, e hoje esse assunto em específico também vai falar diretamente com o seu bolso. Em meio a essa onda de incentivo fiscal para a compra de carros populares, a gente trouxe aqui Igor Lucena, ele que é presidente do Corecon Ceará, o Conselho Regional de Economia, para falar mais sobre essa relação entre incentivo fiscal para a melhora da compra de produtos automobilísticos e concessionárias fechando. Igor, é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Janaína, é um prazer estar aqui com vocês. Igor, então para a gente já começar essa entrevista, para a gente iniciar sobre esse assunto, eu queria que você explicasse para a gente como que é essa relação, né? O governo federal colocou esses incentivos fiscais para que a população conseguisse adquirir carros populares, né, de até 120 mil, que tiveram aí um desconto justamente para que essas compras pudessem aumentar. Em contrapartida, as montadoras, né, anunciando o fechamento, mas os pátios ainda lotados de carro. Como que você justifica isso para a gente? Pode parecer contraditório, né? Uma visão inicial, quando você dá um estímulo fiscal, é de que de alguma maneira aquele setor seja incentivado. Agora, a gente está falando de bens duráveis, a gente não está falando de frutas, a gente não está falando de itens que você compra de imediato. A grande maioria dos veículos no Brasil são financiados. Isso significa que você tem um impacto sobre a taxa de juros para as pessoas que vão tomar essa decisão. Então, quando a gente olha para o passado e imagina o que aconteceu durante esse período, na prática a gente assistiu a simplesmente pessoas que já estavam comprando com a ideia de comprar veículos anteciparam suas vendas. Então, o que na prática significa não é que houve um aumento da procura real de veículos. Houve uma antecipação e a grande maioria dessas pessoas físicas e jurídicas anteciparam suas compras. Se isso de fato tivesse tido um impacto positivo na cadeia produtiva, a gente não teria visto ato contínuo o fechamento temporário de fábricas ou os layoffs. Isso mostra que há algo muito mais estrutural que não está funcionando no setor automobilístico brasileiro. Então, você teve uma saída de veículos, mas os pátios das montadoras ainda estão cheios. Isso mostra que, na prática, o efeito foi muito pequeno. Então, nós gastamos recursos do Tesouro e não conseguimos um grande avanço no ponto de vista de vendas. Houve um aumento, acho que de 27,5% do ponto de vista de vendas, mas isso é a foto do momento. A gente vai ter que esperar os outros meses, senão vai haver uma queda abrupta. E se de fato o que isso resolveu? Agora, o efeito que era esperado seria um aumento das vendas, um aumento da produção, e assim puxa-se toda uma cadeia produtiva. Não foi isso que aconteceu. A gente pode entender que isso seria uma estratégia das montadoras, com os pátios cheios de carros, e anunciar esse fechamento seria uma forma de puxar do governo federal um incentivo de modo a subir a sua lucratividade? Esse é um ponto interessante porque não foi de interesse das montadoras, não foi um lobby das montadoras esses incentivos. Foi uma visão muito mais do governo federal de que era necessário tentar fazer com que engatasse uma política de veículos como aconteceu no passado. Eu lembro muito bem que existia uma montadora aqui que a política era você compra o seu carro com R$1 e a foto era uma moeda. Você chegava com R$1 e financiava todo o resto do seu carro. Isso não é mais uma realidade. Isso não é mais uma realidade porque os preços dos veículos aumentaram, a oferta de produtos e serviços relacionados está desorganizada por causa da guerra na Ucrânia, porque você tem um aumento muito grande de preços de semicondutores, e o fato de que não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa nem tanto, mas na América, as grandes montadoras estão vendo que é muito mais lucrativo fazer menos carros e carros mais caros. Isso significa que aquela era do carro acessível para todo mundo, pelo menos no mercado americano e brasileiro, não existe mais. E não existe mais não é porque o Brasil mudou, é porque o mercado mudou. Em vez de você ter um grande pátio de carros com grandes quantidades,
Ele prefere fazer menos carros e carros mais lucrativos. Então, a ideia que o governo quis transparecer, ela não bateu com a realidade, né? Então, isso é um questionamento que deve ser feito agora. E aí é o meu grande questionamento. O Brasil, desde a década de 60, protegeu muito o mercado automobilístico. O mercado automobilístico, apesar disso, teve um pico há 10 anos atrás e vem caindo a sua produção. E se magicamente a gente tivesse uma redução drástica de impostos no setor auto, ou que as peças ficassem metade do preço, ainda assim isso não se reverteria nem em tecnologia, nem em mais empregos, porque hoje uma fábrica automobilística é uma fábrica mecanizada, é uma fábrica de robôs. E quando a gente olha o que está tendo de alta tecnologia na Europa, na China e no Japão, é cada vez mais robôs. Então, o que eu faço grande questionamento é: será que o futuro do Brasil é produzir veículos automotores do ponto de vista de desenvolvimento? É importante hoje, 20% da indústria nacional, do setor industrial brasileiro. Agora, nós não somos os melhores, nós só vendemos para nós e para a América Latina. Eu me questiono se os recursos públicos não seriam mais bem alocados se nós ampliássemos a nossa produção de jatos, onde nós somos líderes no mercado mundial. Na produção de jatos existem duas grandes empresas globais, a Bombardier canadense e a Embraer brasileira. Então, será que isso não é o ponto? Motos. Eu acho que motos talvez seja um setor que precisa de muito mais investimento. O setor agro precisa de fábricas de tratores e equipamentos para maquinários. Então, o grande questionamento é, com o tamanho da carga tributária, que é quase metade do preço de um carro, com os itens muito mais caros, o carro popular ainda existe? Ninguém mais quer um carro que não tenha setor em Bluetooth, ou conexão com celular. Ninguém mais quer um carro com manivela de vidro, ar-condicionado. Só que isso é uma outra realidade. E o que mais torna-se isso complicado é que a produtividade do trabalhador brasileiro em todos os setores diminuiu cerca de 1,5% ao ano nos últimos 10 anos. Baixa produtividade significa baixa qualidade do trabalho e uma menor capacidade de remuneração futura, ou seja, menos salários de alta qualidade para as pessoas de fato comprarem carros mais caros. Então você tem uma situação de mercado puxando para cima e uma situação de trabalho puxando para baixo. Então isso é muito complexo, porque a gente não tem transportes públicos de qualidade no Brasil. E aí o grande questionamento é como resolver essa equação. É óbvio que as grandes empresas, as grandes nações mundiais têm suas próprias indústrias automobilísticas que puxam uma grande cadeia produtiva. Mas a nossa está sendo bancada com grandes esforços de recursos públicos, enquanto você tem metade da população brasileira que não tem acesso a esgoto. Então é uma dicotomia muito séria que precisa ser enfrentada. E aí você falou aqui pra gente, né, de taxas altas, de toda essa cobrança de porcentagem sobre esses bens de consumo, e não teria como a gente falar sobre isso sem tocar num assunto que tem sido vigente ultimamente, né, que vem se discutindo há um certo tempo, ganhou mais força agora, que é a reforma tributária. Gostaria que você comentasse pra gente um pouquinho do que é essa reforma tributária que tem dividido tantas opiniões. Antes de responder a sua pergunta, Janaína, eu queria só fazer um adendo. O Brasil, ele carece há muitas décadas de uma estratégia global. E enquanto nós éramos uma nação relativamente fechada, até 1989, e depois quando o governo Collor abriu o Brasil, isso não era um problema. O mundo ainda era muito subdividido, você tinha umas visões muito claras de comunismo e capitalismo na esfera global. Hoje não é mais assim. Hoje, dá um exemplo prático, a fábrica da Ford que fechou na Bahia vai ser comprada pela BYD, né, chinesa. Eles vão produzir alguns carros aqui e a grande maioria deles vão ser importados. Eles lançaram seus mais recentes veículos elétricos por volta de R$140 mil. Esse valor em reais não cobre os custos de produção desse carro. A China tem uma estratégia muito grande, sempre teve, de dumping de certos produtos, aço, minério de ferro. Eles inundam os mercados para destruir os seus concorrentes e depois sobem os preços. Nós estamos assistindo a mesma coisa. A chegada de diversas fábricas no Brasil, por um lado, ela é positiva, porque ela traz novos investimentos, você aumenta o nível de investimento direto estrangeiro. Mas não se iludam, isso é uma tática geoeconômica. Os carros que vão chegar aqui
tem um objetivo muito claro de destruir os carros nacionais e ficar o máximo de veículos chineses possíveis, que depois eles realocam preços. Na União Europeia isso já foi visto, eles realmente têm o objetivo de dizimar os carros elétricos europeus e eles vão colocar tarifas em cima porque o cálculo é muito claro. As empresas de veículos chineses recebem subsídios a cada veículo vendido e exportado. Então para eles é muito bom vender um carro que chega a 150, na verdade custa 200. Então ele recebe essa diferença do governo chinês. Então é um ganha-ganha 3 vezes. Mas para o nosso país é um risco. Então nós não temos uma estratégia para isso. Isso é um ponto que é importante. O Brasil precisa de uma estratégia geoeconômica. Caso contrário, a gente vai sofrer uma neocolonização pelo setor automobilístico. Isso é importante dizer. Mas voltando para a reforma tributária, primeiro, a reforma tributária ela já está sendo negociada há mais de 25 anos. Isso porque o nosso Código Tributário ainda é da década de 60. É um código extremamente antigo. É um código que, mais do que tudo, é ineficiente. Ele é ineficiente porque ele faz com que o capital e as empresas e a decisão de investimento seja alocada por ideias como renúncia fiscal, como empréstimos ou doações de terreno. Ele não aloca as empresas de maneira mais eficiente. Ele faz com que hajam litígios. Eu estou calçando um sapato, você está calçando um tamanco, a outra pessoa está calçando uma chinela. São alíquotas diferentes. E que se eu mudar uma pequena peça, muda isso. Então a gente tem uma espécie de contencioso de disputas tributárias, que do ponto de vista administrativo é 30% do nosso PIB, ou seja, é um absurdo. E quando a gente leva para o judiciário, isso vai para 70%. A média na OCDE é 0,28%. Ou seja, não tem explicação do que está acontecendo no Brasil há muitas décadas. Então, qualquer mudança que fosse aprovada, como foi aprovado na Câmara dos Deputados, seria benéfica. A diferença é, a gente vai para um sistema que eu chamo de sistema de valor agregado, aonde o ente que fica com recurso é o ente onde o consumo feito é na ponta, no final, a última cadeia de consumo do produto, aonde as empresas, na prática, elas conseguem agregar valor e repassar por uma cadeia de créditos e débitos os seus custos de impostos, e que no final o IVA, né, que vai ser criado, seja ele estadual, municipal ou federal, vai ser bem dito na ponta da nota fiscal. Então o cliente, o consumidor, né, eu não gosto dessa palavra contribuinte, né, eu acho que o pagador de impostos, ele vai saber quanto é que ele está pagando. O atual momento que a gente vive, não há espaço para diminuição de carga, porque a gente tem uma dívida pública muito grande, mas há espaço para facilitação. Então, se você consegue eliminar impostos e informações acessórias e torna tudo mais simples, simplesmente um pagamento de uma guia e pronto, você tira da empresa um grande setor contábil e a empresa passa a focar de fato onde está. Exemplos práticos, não tem sentido você ter empresas de geração de energia solar ou eólica que não sejam no Nordeste. Da mesma maneira, você não tem sentido de ter produção de soja ou agro em São Paulo. Isso tem que ir para o Sul ou para o Centro-Oeste. Então, a ideia da reforma é que a alocação de capital no Brasil ela torna-se mais eficiente. Se ela torna mais eficiente, os trabalhadores se tornam mais eficientes e aí você tem um ganho total na economia. Claro, existem controvérsias, né? A reforma não é perfeita, longe disso. Mas dado a situação de 20 anos atrás e o que nós temos hoje, aprovar o que foi feito é positivo. Passada essa contextualização, né, que você deu aqui pra gente, que você explicou, a gente sabe que o público tem uma dificuldade de compreender de fato, né, como ele vai ser impactado com tudo isso. São termos muito técnicos, é alíquota, é porcentagem, é nome de tanto imposto que o pessoal não sabe muito bem ao certo o que é tudo isso. Então eu queria que você apresentasse aqui pra gente, pra quem está nos ouvindo, de uma forma mais simplificada, bem mais simples e resumida, os principais pontos dessa reforma tributária e como que ela vai impactar, né, no dia a dia do brasileiro. Bom, a reforma que está passando agora, esse ano, é uma reforma de consumo. Então ele junta os impostos, PIS, né, que a gente paga hoje, COFINS, ICMS, ISS, IPI, e ele extingue esses impostos. Quando ele extingue os impostos,
eles deixam de ser cobrados uns sobre os outros. E ele vai criar uma alíquota, um chamado IVA, né? Como se diz, um imposto de valor agregado. A ideia é que seja uma alíquota federal e uma alíquota que seja estadual ou municipal. Então, suponha que você tem um item que custa R$100, né? Quando você comprar esse item, vai estar lá as duas alíquotas, vamos supor hipoteticamente que uma seja 10% e a outra 5%. Então, você comprou o item, custa R$10. O imposto federal, 10%, R$10. O imposto federal, municipal estadual, R$5. Então, no final da sua nota, você vai ter R$100 do produto, R$10 da alíquota federal, R$5 da alíquota municipal ou estadual. Depende se for serviço ou produto. E no final, R$115. Então, você sabe exatamente o que você está pagando. Então, isso torna muito mais simples. Para a contabilidade, do quem está vendendo o produto, ele vai ter só duas guias para pagar. Ele vai pagar uma guia do tributo federal e uma guia do tributo municipal ou estadual. Então ele não precisa fazer compensações de guias, ele vai ser obrigatório isso. Então antigamente você tinha só o item do produto com valor e você não sabia quanto você estava pagando. Então na prática você vai saber exatamente o preço do produto, a alíquota é igual para todos os produtos, de todos, por exemplo, todo arroz vai ser a mesma alíquota, você vai sabendo qual a alíquota, que o arroz mais barato ou outro é o mais eficiente, né? Então isso vai fazer uma comparação para a pessoa de uma maneira mais prática. Isso a gente está falando de consumo. A gente não entrou ainda na renda. Isso vai deixar para um outro motivo, que a gente vai falar sobre mudanças no imposto de renda, a alíquota de dividendos das empresas, se isso vai mudar a contribuição do INSS, isso ainda não foi discutido. O grande ponto que vai ser debatido ainda no Senado é quem vai pagar o quê. Em tese, o setor da indústria vai diminuir suas alíquotas de uma maneira geral e vai aumentar no comércio e nos serviços. Mas isso ainda está sendo discutido e será o grande ponto de discussão em agosto, durante o mês de agosto, com a volta do recesso parlamentar, obviamente, e essa discussão. Mas a questão fica mais prático e mais claro para as empresas e para o consumidor final. Como você disse, essa reforma tributária já vem sendo trabalhada aí há mais de 2 décadas, né? E como você falou também, é um processo que até finalizar essa transição já vai estar obsoleto e vai precisar de uma nova reforma outra vez. Eu queria que você passasse aqui pra gente, né? É um assunto que ainda vai ser tratado de muitas formas, ainda terão pontos a ser revistos, e é justamente sobre isso que eu gostaria que você falasse. Na sua visão, o texto hoje, no formato que ele foi aprovado, o que deve ser reformado, o que deve ser repensado de modo a melhor atender a população? Eu acho que você não pode deixar a visão de práticas do passado. Então, dados acessórios, relatórios com sistemas de comunicação, isso tudo tem que acabar. Não existe isso no Brasil, as chamadas obrigações acessórias que levam multas e levam processos cada vez mais complexos. Segundo, a chamada substituição tributária, que é você pagar os impostos antecipadamente, porque você prevê que vai ser uma venda e isso torna mais simples para o Estado. Isso é um absurdo. Você vê uma empresa de varejo, ela paga os impostos do seu estoque antes de vendê-los, porque é mais difícil. Não tem sentido, nenhum país do mundo existe isso, porque na prática você está pagando o imposto para o Estado sem ter vendido, então você usa o seu próprio capital. Você se torna menos eficiente. O trabalho do Estado não pode ser... porque é mais fácil para o Estado. Não, o trabalho do Estado é facilitar a vida das empresas e das famílias. Porque tem uma solução que é mais fácil para o Estado, não pode ser toda a sociedade penalizada. Eu acho que esse é um ponto fundamental dentro desse arcabouço da reforma. E o terceiro ponto, que eu acho que é importante, é você criar um conselho federativo para tomar decisões que podem vir a ter de problemas na transição, que envolve estados, municípios e governo federal. Eu acho que isso é errado. Eu acho que dentro do conjunto de regras já tem que estar estabelecido em lei complementar e vida que segue. Cada estado e município tem suas autonomias, apesar da cobrança ser de uma maneira facilitada, né? Nós não podemos viver no século XXI a sociedade carregando o Estado. O Estado ele tem que ser um organizador da sociedade, caso contrário não tem sentido.
É a ideia do pacto social, ainda na análise de Mills, Hobbes, Robespierre, que o pacto social significa você abrir mão de direitos, onde vai haver uma organização, proteção e sistematização da sociedade. Se para existir a composição real do Estado, todo mundo fica numa situação pior, é melhor que não exista o Estado. E agora, já se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria que você fizesse um apanhado geral e as suas considerações finais, né, sobre toda essa questão de reforma tributária, de taxação, que você falasse um pouco para o nosso público, já para encerrar aqui, como que você resumiria tudo isso? Claro, existem dois pontos que para mim são fundamentais. O primeiro nós estamos fazendo uma reforma que vai demorar 20 anos para se terminar. Então, provavelmente, quando ela terminar, o mundo já vai ter um sistema tributário muito mais avançado do que tem hoje. Isso significa que nós estamos mais uma vez atrasados, né? E o que demora, a demora no Brasil de fazer mudanças que são necessárias para a sociedade, sempre prejudica a população como um todo, porque ela fica para trás do resto do mundo. E não há nada pior do que ficar sem realizar uma mudança quando todo o mundo inteiro avança. Então esse para mim é um ponto meio que fundamental em relação a isso. Agora, isso não significa que alguma coisa nós não estamos fazendo. Se a gente pegar desde o final do governo Dilma, passando pelo governo Temer, Bolsonaro e agora a volta do governo Lula, existiram reformas importantes. A gente viu autonomia do Banco Central, marco regulatório de águas, a gente assistiu reforma tributária agora, né? A gente viu a reforma da Previdência. Então, de uma certa maneira, o Estado brasileiro está se reformando. O que é importante dizer é que daqui para frente, reformas serão a solução necessária. Os estados mais desenvolvidos e aqueles que têm a maior capacidade de inovação são aqueles que terminam a reforma e entram na outra. A maneira que a gente fica parado e demora anos para de fato fazer uma reforma, ela nos deixa parado no tempo e nos torna menos competitivo. E hoje o mundo globalizado ele precisa de produtividade. Né? Nós estamos com a taxa de juros uma das mais baixas do mundo, do ponto de vista histórico do Brasil. 7,5%, 8%, se dependendo do estado está até 3,5%, Mato Grosso do Sul. Outros maiores, Bahia 13%, mas não estamos numa grande taxa alta. Se a gente diminuir alguma coisa entre 2%, 2,5%, a gente vai ficar no que a gente chama de pleno emprego para o Brasil. Isso significa que a situação está boa? Não. Significa que as pessoas estão empregadas, quem quer estar empregado, quem não quer está em auxílio ou está mudando de emprego, mas o salário médio é baixo. Então não é por políticas claramente públicas que a gente resolve isso. A melhora na qualidade de salário não vem pela uma canetada governamental, não importa se é de direita ou de esquerda, ela vem pela melhora de produtividade. Ou seja, pessoas com maior nível de educação, pessoas com maiores capacidades técnicas, pessoas que nos seus empregos ou na sua capacidade de trabalho individual produzem mais. Isso gera valor para eles, isso aumenta suas rendas. Se nós não nos conscientizarmos que o Estado precisa ser efetivo para melhorar a eficiência da sociedade, a gente não se torna um país rico. A gente vai se tornar um país velho, ainda com a renda baixa. E a gente está chegando até 2035 no ápice da nossa população, pelo menos nesse século, né? Em tese, depois a gente vai diminuir e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A última vez que a população mundial diminuiu foi na peste negra, né? Então a gente tem 400 anos, não tem muitos dados. Mas, se nós não aproveitarmos essa mudança agora, a gente vai ter um problema previdenciário e a gente nunca vai ter uma melhora de fato na qualidade de vida da população. Então é isso. A chave do desenvolvimento econômico do nosso país sempre foi e sempre será produtividade. Dadas tantas informações e esclarecimentos, Igor, eu gostaria de agradecer que você esteve aqui conosco, explicou de forma super clara, resumida e objetiva como o nosso público gostaria de ouvir sobre esse assunto. A gente sabe que precisa de um contexto, que é realmente delicado, é mais complexo do que isso, mas a princípio foi muito bom a gente ter esse esclarecimento sobre o que é tudo isso, esses termos, né, econômicos. A gente conseguiu compreender melhor como que isso vai impactar na nossa vida e eu agradeço você ter aceitado o nosso convite, ter estado aqui. Muito obrigada e as portas estão abertas. Volte mais vezes. Muito obrigado, eu que agradeço e até a próxima.
Essa foi a nossa entrevista com Igor Lucena, presidente do Corecon Ceará, o Conselho Regional de Economia, falando para a gente um pouco mais sobre reforma tributária, essa pauta que fala sobre economia, que impacta no seu bolso, consumo, tudo isso, no final das contas, gira em torno, né, da população. Tem essa questão governamental, parlamentar também, mas no fim das contas é no seu bolso que vai pesar, que vai impactar no seu dia a dia, e é sempre um prazer trazer aqui esses assuntos que de fato vão agregar no seu cotidiano. Agradeço a sua audiência, a sua participação conosco até aqui e te convido a permanecer ligado em todos os nossos conteúdos. Até mais!